está aqui. Olha, achei excelente a tua fala, cara. Parabéns, muita coisa interessante. Benjamin, inclusive o Benjamin está na minha conversa também. E essa história do aleatório, do acaso, muita coisa muito interessante. Legal. Eu vou ver se eu grudo em algumas coisas que eu vou falar, vou juntar aqui para tudo. Bom, é um enorme prazer estar aqui. Eu não vinha a Gramado há muito tempo, só vim aqui com curtas, porque comédias não são muito bem-vindas em festivais, né? E então eu vi muitas vezes aqui, muitas curtas até os anos 2000. Depois que eu comecei a fazer longas, eu não vi mais, só para passear. E, enfim, o cinema que a gente se acostumou a ver e viver, que eu nasci vendo e que me criou e que me formou, ele está em risco. Eu acho que ele está num momento de grande crise, que essa fala, achei que abordou muito bem isso. Que é o seguinte: por que a gente precisa de filmes? Por que nós precisamos de histórias de filme? Por que nós vamos sair de casa para ir no cinema, ficar 2 horas sentado vendo um filme? Por quê? Por que nós fazemos isso? Eu fiquei pensando sobre isso na hora de pensar nessa fala aqui. Eu dei o título para essa minha conversa de Ninguém é Obrigado a Ver Seu Filme. Ninguém é obrigado a ver seu filme, nem o meu filme, nem o filme de ninguém. Ninguém é obrigado a ver filmes. Em alguns lugares saiu um outro título provisório que estava lá antes, que era Roteiros Inteligentes e Independentes. Então, para quem leu esse título e veio pensando nele, eu vou responder. Que é o seguinte: roteiros inteligentes são roteiros que dão bons filmes. O roteiro ele não tem nenhum valor em si, assim, o roteiro é lixo depois do filme pronto, não serve para nada, né? Fiz um filme sanduíche, que o cara cospe o sanduíche, embrulha no roteiro, quando ele termina de filmar. O roteiro serve para virar um filme, como uma partitura serve para virar uma música, né? Então o roteiro inteligente é aquele que dá um bom filme. Na minha opinião, não há exceções. Não existem bons filmes com roteiros ruins, não existem. O Paulo José, que é um mestre que infelizmente nos deixou, dizia que tinha uma exceção, que era o Amarcord, que é um filme maravilhoso do Fellini, e ele dizia que era um filme que o roteiro não existe. E ele explicava assim: o que é o roteiro do Amarcord? O pavão voa e pousa no Jardim da Gradisca. E aí nada, é só isso. Mas por que ele fez isso? Nada, não sei. O que acontece em função disso? Nada. Mas a cena é linda, a cena é incrível, o filme é incrível. Então Paulo defendia que o Amarcord é um filme incrível feito com um roteiro ruim. Eu não acho, desculpa, quero aqui, difícil me discordar do Paulo, mas eu não acho que é um roteiro ruim. Eu acho que é um roteiro diferente, específico. Assim, o cara que escreve O Pavão Voa e Pousa no Jardim da Gradisca é um gênio, ele vai filmar. Agora, nós não somos Fellini, nenhum de nós, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer bons roteiros, porque não é possível fazer um bom filme com um roteiro ruim. Há muitos roteiros bons que dão maus filmes, claro, porque o filme tem muitas coisas que podem dar errado: elenco, produção, fotografia, cenário, tudo, muita coisa pode dar errado, assunto, tudo. Mas se o roteiro é bom, o Richard Lester diz que todos os problemas técnicos de um filme se resolvem com um roteiro melhor. E eu acredito nisso, acho que a gente tem que trabalhar muito nos roteiros. Roteiros independentes, que era coisa, eu nem sei exatamente o que é, porque não existia um roteiro independente. O roteiro, ele depende de muita coisa, e especialmente depende de prazo e de verba, né? A Good Machine, que é a produtora do Jim Jarmusch, ele dizia, existiam uns 10 mandamentos que diziam o seguinte: o orçamento é a estética. E eu gosto muito desse conceito. A gente pode fazer um grande filme sobre um assunto com pouquíssimo dinheiro ou com muito dinheiro. Dá para fazer um filme maravilhoso sobre a guerra do Vietnã, como Apocalipse Now, que custou milhões e faliu a produtora e levou anos para ser feito, E dá para fazer um filme maravilhoso sobre a guerra do Vietnã, como O Exército Inútil, do Altman, que são 6 caras num dormitório que vão embarcar amanhã de manhã para o Vietnã, e é um filme muito barato, maravilhoso sobre a guerra do Vietnã.
Então são 2 filmes sobre o mesmo tema, um muito barato e um muito caro. Bom, mas o meu assunto não era esse. O meu assunto é: ninguém é obrigado a ver seu filme. Ninguém deve ser obrigado a ver filme nenhum, nem a ler livro nenhum. Ver os nossos filmes é uma imensa consideração que o espectador ou a espectadora nos faz, gastando o tempo que ela ou ele tem, tempo que é raro e insubstituível, ouvindo e vendo o que nós queremos mostrar e dizer. Ele ou ela poderia estar lendo um bom livro, conversando com amigos, se divertindo com sua família, mas está sentado ouvindo a nossa história que nós temos a dizer para ele, para ela. Por que alguém vai querer ver o nosso filme? O que ele vai ganhar com isso? Eu acho que essa é a pergunta que nós deveríamos fazer sempre, ao começar a fazer qualquer filme. O que o espectador vai ganhar vendo o filme? Fernando, né? Fernando. O Fernando falou disso aqui, ele falou disso, assim, que tem que ensinar. O filme tem que ensinar alguma coisa. E eu me lembrei de uma máxima do poeta Horácio, que escreveu uma poética, um poeta romano, que escreveu uma poética há 2000 anos, que ele dizia o seguinte: o poema ensina ou delicia, ou ambos, e este é o que vicia. O poema ensina ou delicia, ou ambos, e este é o que vicia. Ou seja, o filme ele tem que nos entreter, nos divertir e nos ensinar, e nos transformar. Ele tem que fazer as 2 coisas. Esse é o bom filme. É aquele que a gente ri, se diverte, ou chora, se emociona, se envolve, se entretém com ele, fica grudado ali 2 horas dentro do filme, mas a gente é transformado. Depois de ver Ladrões de Bicicleta, tu não é mais a mesma pessoa, tu é uma outra pessoa que viu aquele filme e sentiu aquelas coisas, então ele te transforma. Então o filme ele deve fazer isso. Claro que quando a gente vai pensar no cinema como uma atividade econômica, né, e o cinema é uma atividade econômica caríssima, é a mais coletiva das artes, é a única das 7 que não dá para fazer sozinho. Quer dizer, até dá, o cara pode pegar um celular e fazer um filme inteiro sozinho, mas não vai ficar bom, né? O filme é uma coisa coletiva, tem que ter um montador, tem o fotógrafo, tem a produtora, tem o cenógrafo, tem o diretor de fotografia, tem os atores. É um conjunto de pessoas que fazem juntos, eles fazem um filme. Então, se tu pensa que o filme é muito caro, tu pensa assim: bom, eu tenho que fazer um filme, eu não estou esperando filas no shopping para ver um filme chamado Virginia Adelaide, sobre a história das primeiras psicanalistas do Brasil. Não estou esperando filas no shopping para ver um filme chamado Primavera das Neves, sobre uma tradutora portuguesa que traduziu Emily Dickinson. Mas, quando eu faço um filme chamado Meu Tio Matou um Cara, o Saneamento Básico, aí eu estou querendo que as pessoas vão ao cinema e eu fico caro, ele custa dinheiro. Então eu posso fazer um filme bem barato, esperando menos público. Eu posso fazer, bom, agora não, agora eu vou gastar, né? Agora eu vou gastar. Então o orçamento é estético. Vem aí, e eu tenho certeza que o nosso sharing aqui nosso share vai aumentar muito. O Alta Compadecida 2, que estreia em dezembro, e vai subir aquela flechinha lá, graças a Deus, para bem alto. Que foi um filme bastante caro. Mas o Grande Sertão, que foi um filme que deu um trabalhão de fazer, anos de roteiro, adaptação, e foi muito caro, ele não foi bem de bilheteria. Ele não foi um sucesso. É um filme que tem um monte de violência, um monte de ação, um monte de tiro. Mas eu fiquei achando que quem gosta de tiro não gosta de Guimarães Rosa, quem gosta de Guimarães Rosa não gosta de tiro. Tem alguma coisa aí. Enfim, eu tenho muito orgulho do filme, acho o filme maravilhoso, enfim. Mas aí tem uma outra coisa que é a permanência. Porque assim, Saneamento Básico é um filme feito em 16mm, barato, não muito barato, mas enfim, razoavelmente barato, há muito tempo, e ele é visto todos
todos os dias no Letterboxd, tem 10 carinhas lá dizendo se me siga, ou não sei o que, onde é que você comprou esse vestido. As pessoas continuam vendo o filme, o filme segue sendo visto. Ilha das Flores passa na escola, de tudo que é lugar, todo dia. Então o filme tem 40 anos e continua passando. E tem filmes que são feitos para o verão, para passar em janeiro, e vai fazer uma bilheteria enorme e nunca mais ninguém vai ver. Aquele filme sumiu, ele vai desaparecer depois. Então há muitos tipos de histórias que a gente deve contar, mas todas elas têm que fazer, eu acho, uma dessas duas coisas, e de preferência as duas coisas: ensinar e deliciar. Ela tem que nos ensinar, a gente tem que se transformar. Peguei uma frase do Humberto Eco que diz assim: divertir não significa desviar dos problemas. E aí ele cita o Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe, ele quer divertir o seu leitor. A gente se diverte lendo o livro muito, mas a gente aprende um monte de coisa também. Então a gente aprende, ele se transforma. Eu vou ler um trechinho aqui, no final, a última frase dele. Ele diz que o leitor aprenda algo sobre o mundo ou algo sobre a linguagem. Eis uma diferença que marca diferentes poéticas da narratividade. Mas a questão não muda, que o leitor aprenda algo sobre o mundo ou sobre a linguagem. Então, um filme, ele pode fazer três coisas. Ele pode nos ensinar sobre o mundo, ele pode nos ensinar sobre nós mesmos. A gente vê e diz: eu sou assim, eu me identifiquei assim. Então a gente aprende sobre a gente aprende sobre o mundo, e a gente aprende sobre a linguagem. A gente aprende sobre a maneira de contar uma história. Então, quando um filme acontece, um filme com uma linguagem nova, tu diz: é possível contar histórias assim. Eu comecei me interessei por fazer cinema há muito tempo, porque eu não sabia que existia diretor. Eu ia no cinema Hits, que era o cinema perto da minha casa, ver o filme que estava passando no Hits. Sei lá quem era o diretor, nem sabia que existia isso de diretor, né? Aí, mais velho um pouco, com 17 anos, na faculdade, comecei a frequentar um cinema que tinha em Porto Alegre, que era o cinema Bristol, em cima do Baltimore, programado pelo Romeu Grimaldi, que fazia ciclos de filme. Então, assim, ciclo Alain René, ciclo Kurosawa, ciclo Fellini. E eu comecei a ver, numa semana, eu vi 5 filmes do Kurosawa. Na outra semana eu vi 5 filmes do Alain René. Na outra semana eu vi 5 filmes do sei lá quem, do Truffaut. E eu disse: existem milhares de maneiras diferentes de fazer cinema. Aquele cinema Hollywood que a gente vê sempre igual. Não precisa ser assim, o cinema pode ser de muitos jeitos diferentes. E aí que eu me interessei: não quero fazer esse negócio. Eu posso ler em Porto Alegre, tinha uns malucos fazendo Deu Pra Ti no 70, um filme, filmado na Oswaldo Aranha, num bar que eu andava, aparecia. Eu fiquei me procurando ver se não aparecia no filme, que eu estava sempre por ali. E eu disse: gente, pode fazer isso em Porto Alegre, fazer filme. Então eu resolvi fazer cinema. Então o cinema, ele nos ensina sobre a maneira de contar, e o fato de contar a história. Quando a gente conta uma história, o Homem Copiava termina com uma frase do Capel Pai, do Kafka, diz assim: o simples fato de eu ter contado essa história já faz com que eu entenda ela diferente. Da maneira que a gente conta uma história, a gente, isso é a base da psicanálise, é a base do confessionário católico também. A gente vai lá e conta, e ouve e diz: agora eu entendi. Então, contar a história, a nossa função, dos dramaturgos, nós que contamos histórias, nós somos psicanalistas sociais. A gente a gente conta história que as pessoas veem e se entendem, e se entendem melhor, né? E aprendem sobre si mesmos, né? Então, essa é a função da história: ensinar e entreter, né? Anotei várias coisinhas assim, que eu vou lendo algumas, tá? Outras eu vou discorrer, mas algumas eu vou ler, né? Eu peguei um antropólogo chamado Pierre-Jacques Eliat. Ele fez uma pesquisa com os contadores africanos, as histórias na África, né? E ele diz o seguinte: o contador tinha, a princípio, a função de transmitir os contos que eram conhecidos desde sempre, os contos que chamamos de maravilhosos. Assim chamavam-se os contadores, a gente das maravilhas. O contador é aquele que assume o papel de porta-voz da sociedade que ele faz parte. Ele se dirige às pessoas
de seu próprio clã. Ele está habilitado a traduzir sua sensibilidade em palavras. E aí, aqui, a minha citação ao Benjamin. O Benjamin, ele no livro, no artigo dele, Contador de Histórias, que foi, durante muito tempo, mal traduzido com o título de O Narrador, mas não é o narrador, é o contador de histórias, é disso que ele está falando. Agora tem uma nova tradução brasileira que chama de O Contador de Histórias. Ele diz o seguinte: o senso prático é uma das características de muitos contadores de histórias natos. Tudo isso aponta para o parentesco entre o senso prático e a natureza da verdadeira história. Ela traz sempre consigo, de forma aberta ou latente, uma utilidade. Essa utilidade pode consistir, por vezes, num ensinamento moral, ou numa sugestão prática, ou também num provérbio ou norma de vida. De qualquer maneira, o contador de histórias é um homem que sabe dar conselhos aos seus ouvintes. O contador de histórias pode recorrer ao acervo de toda uma vida que não inclui apenas a sua própria experiência, mas em grande parte experiência alheia. Aconselhar é menos responder a uma pergunta do que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo narrada. Para obter essa sugestão, é necessário primeiro saber narrar a história. O conselho, tecido na substância viva da existência, tem um nome: sabedoria. Então, é isso que as histórias fazem. Elas transmitem sabedoria, sabedorias antigas. As fábulas, elas transmitem algum tipo de sabedoria. Quando a gente lê Rei Lear, 400 anos depois do Shakespeare ter escrito, e o rei tem 3 filhas, 2 puxa-saco e uma que diz: não faz isso, vai fazer merda. Até hoje, é uma lição dizendo: puxa-saco, não vai atrás das pessoas que ficam dizendo que está incrível. Aquela que está te dizendo, não faz isso, é a que te ama de verdade. Essa é a filha que ama mesmo ele. As outras 2 são falsas. Isso é uma ideia de 400 anos, está contado ali há 400 anos. Todas as peças de Shakespeare têm conselhos riquíssimos para a vida, né? Quando Hamlet tem uma série de boas ideias para a gente levar para a vida e segui-las, né? Agora eu vou entrar na coisa que eu acho que é mais importante aqui, que é Ninguém é Obrigado a Ver Seu Filme, que é o seguinte: porque a gente que faz filme, a gente se apaixona pelas histórias, a gente diz: esse filme é incrível, não sabe o que sensacional, aí fala: achou isso, ele não achou isso que achou, mas as pessoas não estão achando. O que faltou? Faltou tu não comunicar, faltou tu comunicar. A pessoa não se interessou, ou não é para ela, essa história não é para ela, talvez seja para ti. Não é para todo mundo, nem todas as histórias são para todo mundo. O Fernando citou vários filmes aqui que eu não vi, não cheguei nem perto daquele Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Aquele filme de 10 minutos, aquele filme. 10 minutos, desliguei aquele filme. Mad Max S15, mas não passa nem perto. Eu nunca vi nenhum filme de super-herói, nenhum. Homem-Aranha, nenhum Marvel, nunca vi, não passa nem perto desses filmes. Só me interessa por filmes humanistas, mas não realistas. Realismo é um vício. O realismo é um vício que a gente acha que a vida é assim, então eu vou reproduzir a vida como assim. Não vou pagar isso. Pagar ingresso, investir, sair de casa, pagar ingresso para ver a vida real. Eu abro a janela, pela janela, na rua, eu vejo a vida real. Eu não quero ver a vida real, coisa nenhuma. Eu quero ver uma história boa. Mas, enfim, eu entrei nessa aqui para falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Porque é o seguinte: Platão, que era uma mala sem alça, o Platão era místico, ele achava que a tragédia, a poesia, era um negócio ruim. Ele dizia que a tragédia tende a reproduzir e não a curar, com alguns atrativos, como a música, empenha-se em agradar ao público numeroso. Quando alguém nutre em si a compaixão pelas penas dos outros, não contém facilmente força dessa compaixão pelas suas próprias penas. Tipo, tu sofre pela novela, mas tua vida é uma merda, e tu tá chorando com a mocinha ali e não tá vendo a tua vida. O Platão achava isso. O Aristóteles, que era muito mais esperto que ele, aluno dele, muito mais esperto, ele sabia que o Platão tinha uma certa razão, mas ele dizia o seguinte, que ele entendia que o Platão estava querendo dizer, mas ele dizia, são 2 palavras horríveis, mas ele dizia que a tragédia, o poema, né, no caso, era uma máquina coribântica e psicagógica. As coribantes são as sacerdotisas que entravam em surto
surto visionário e diziam um delírio, né? Bebiam, de certo, muito vinho grego e ficavam pirando e dizendo coisas incríveis. São as coribantes, né? E psicagógica é aquela droga que te traz para a realidade de volta. Então Aristóteles dizia o seguinte: o filme é uma máquina coribântica e psicagógica. A gente entra ali, diz, mas vai ser esmagado por essa bola, vai passar em cima dele, vai morrer, que horror, não sei o que. Tu sofre com aquilo, acabou o filme, tu vai para casa. Bom, agora voltei, acabou o filme, eu estou tranquilo. É uma aeróbica para a alma, a dramaturgia, o cinema. A gente sofre com aquilo ali e tudo, e tá, agora volta. O Aristóteles tem toda razão, é óbvio, né? Por isso que o cinema deu certo. E o Platão não. Aí o Aristóteles diz o seguinte: a excitação da paixão que a tragédia pode provocar será salutar. A tragédia fornece às almas a ocasião de se desembaraçarem de um excesso de inatividade. É o que a gente faz nas Olimpíadas, você vê aquelas pessoas pulando, e gente, olha para aquelas coisas, sentado na poltrona e sabendo. É tão bom ver aquilo, né? Mas enfim, aí a coisa que eu marquei em azul aqui, como chega, isso aqui, se eu falar de. Não preciso falar de nada, mas disso aqui eu preciso falar. Que é de um cara que estudou Aristóteles, escreveu um livro sobre Aristóteles, chamado Ross, W.A.D. Ross. Ele diz o seguinte, que a poética não é uma teoria da poesia em geral, nem uma teoria das belas artes, a poética do Aristóteles, né? Mas não podemos extrair uma teoria crítica completa e tal, mas o importante dela é que ela marca o começo da libertação de dois erros que muitas vezes têm estragado as teorias estéticas. Eu botei entre parênteses, e muitos filmes. Deixei parênteses. A tendência para confundir juízos estéticos com juízos morais e a tendência a considerar a arte como simples reprodução ou fotografia da realidade. Eu estava indo no banheiro na hora que falasse que eu disse que o filme era fascista, não sei como é que concluíram se era fascista ou não, entendi. Mas eu acho que é fascista, porque ele foi o filme que tirou do porão para a sala de jantar a ideia de que bandido bom é bandido morto. Tu faz um filme onde a polícia sobe o morro para dar um tiro, termina dando um tiro na cara de um sujeito e o ponto de vista dele é levando um tiro na cara, isso é um filme fascista. Na minha opinião, o único filme fascista mesmo feito no Brasil. E que tem essa ideia, não à toa que Capitão Nascimento se elegeu presidente da República e que a Rota e os caveirões no Rio de Janeiro subiam um morro com um carro blindado tocando a música do filme, né? Porque ele ativou uma ideia de que tem mais aqui, bandido tem que morrer, né? Então, um filme não só a favor da pena de morte, porque a pena de morte existe em alguns países democráticos, como os Estados Unidos, o Japão também tem, não usa, mas tem. É um filme a favor do extermínio, da execução sumária, sem julgamento, de alguém pela polícia, que é o Estado. Não podia fazer isso de maneira alguma. Então, o Capitão Nascimento jamais podia ser um mocinho do filme. Ele não deveria ser um mocinho do filme. E o talento do Wagner emprestou a esse personagem, depois que ele virou o mocinho do filme. O mocinho do filme era o outro, pelo menos tinha que ser par, vamos dividir ao meio, mas não é dividido, né? Então, acho que... E tem gente que diz que erraram a mão. Quando tu erra a mão e ganha muito dinheiro, eu desconfio. Enfim. Então vamos falar desses dois erros, juízos estéticos e morais e a arte como reprodução da realidade. Eu estou muito preocupado que o concurso da Petrobras, pela primeira vez, não pede roteiro. É o concurso mais importante do Brasil para desenvolvimento de projetos, e não pede roteiro mais. Só pede justificativa e sinopse. Então tu escreve uma sinopse, ele é um rapaz jovem, interessante, muito inteligente, corajoso, que junto com a sua comunidade resolve todos os problemas ecológicos da sua região. Está aprovado esse filme, gente. É um filme bacana, né? Mas o que é esse filme, gente? Sobre o que é, qual é a história, que filme é esse? Então nós não vamos ter agora roteiro mais. E o roteiro é o que define o filme, é a maneira de julgar o filme antes dele gastar milhões, é o roteiro. Nós temos que pensar que com R$100 mil, que é o preço de um curta, se constrói uma casa popular custa R$100 mil. Com preço de longa-metragem, se constrói 50 casas populares.
Nós temos que fazer filmes com dinheiro incentivado? Sim. Eu fiz um longa-metragem sobre isso, chama Saneamento Básico. Sim, nós precisamos fazer um filme sobre... Sim. Mas a gente tem que ter uma responsabilidade enorme quando a gente está usando dinheiro público, que é dinheiro incentivado, para fazer cinema. Então nós temos que pensar no público. E eu vejo muitos filmes, não só brasileiros, mas também brasileiros, que eu acho que, cara, ninguém pensou no público ali. Ninguém pensou no público. Quem é que vai ver esse filme? Quem é que vai querer sair de casa para ver esse filme? Ou quem é que vai ligar o streaming para ver esse filme? Por que ele vai ver esse filme? O filme, às vezes, a história é um segredo. É assim, parece que tu quase termina o filme dizendo: ah, ela é dona do cachorro, prima dela, que matou. Ah, tá. Aos 45 do segundo tempo, tu entende a história do filme. Que é isso, gente? A história tem que ser a primeira coisa, tu tem que saber qual é a história. Bom, aí que eu trouxe o Robson Crusoe. Esse livro é um livro espetacular, que não deu ler, é maravilhoso. Chama-se As Aventuras de Robson Crusoe, escrito por Daniel Defoe, foi publicado em 1719. Esse livro, ele inaugura a nossa profissão. Nós todos que contamos, sentamos em casa, inventamos uma história. Quem inventou isso foi Isaac. Porque até então, todos os livros, todas as histórias, ou eram histórias reais. Estive na China, eles fazem macarrão, soltam fogos, Marco Polo escreveu isso. Ah, tá. Coisas que aconteceram, que ele está contando. Ou eram histórias religiosas, ou eram religiosas, ou eram científicas, ensina, cura, remédios, coisas práticas. Ou era poesia, ou era canção. Mas ninguém inventava uma história para parecer realista, que alguém achasse que era verdade aquilo. Ninguém pensou nisso antes dele. Ele fez isso. Eu vou ler a primeira página do livro. Essa aqui, um cara em 1609 que comprasse o livro, ia comprar um livro, comprava o livro e lia. Ah, comprei esse livro aqui, vou ver o que é. Comprei. Primeira página. A vida e as estranhas e surpreendentes aventuras de Robson Crusoe, de York, Marujo, que viveu 28 anos sozinho numa ilha deserta, na costa da América, perto da embocadura do grande rio Orinoco, tendo sido lançado à costa por um naufrágio, no qual morreram todos os homens, menos ele, com o relato de como foi, afinal, estranhamente salvo por piratas, escrito pelo próprio Londres. Ele contou todo o livro, ele contou toda a história, na primeira página. Tudo que acontece, como é que termina, tudo. Para que eu vou ler isso? Porque eu quero saber como aconteceu, não o que aconteceu. Eu quero saber como é que ele foi para o sabor, como é que ele fez a casa dele, como é que ele costurou a roupa dele. Aí ele começa a descrever o editor. O editor tem um prefácio, que eu não sei se é do editor ou do próprio Defoe, que diz o seguinte, eu vou ler só uma linha aqui. Diz: o editor julga que o relato seja uma história fiel de fatos, nem existe nela qualquer aparência de ficção. Só que é tudo mentira. Ele escreveu sozinho em casa, sentou e escreveu tudo isso sozinho em casa. Ele não foi a lugar nenhum, ele não saiu de casa para escrever isso aqui, ele inventou tudo. 3 anos depois, o livro foi um sucesso incrível. 3 anos depois, o livro foi relançado e eles tiveram que dizer: olha, pessoal, desculpe, mas era mentira, viu? Aquele cara inventou o negócio. Mas assim, eu vou continuar vendendo igual, porque não é isso que importa. Importa é a gente ter a experiência da narrativa e a gente se identificar com esse personagem, porque é isso que o cinema cria, isso que as narrativas têm que criar, personagens. Isso o Hélio Nascimento escreveu esses dias num artigo maravilhoso sobre a importância do personagem no cinema. Porque aquela arte da inteligência artificial com ondas, ela não tem personagem, eu não vou me interessar por ninguém, não vou me apaixonar por alguém ali, como tu te apaixona pela Mirandolina na Bocandieira, como tu te apaixona pelos atores, pelos personagens dos filmes, dos grandes filmes que a gente vê, que a gente sofre com eles, a gente se envolve com eles. Isso a inteligência artificial não faz. E ela também não sabe contar piada, felizmente. Eu sacaneio ela o tempo inteiro, eu pergunto: em caminho de paca, tatu caminha dentro? Ela diz: não, tatu não caminha no mesmo caminho da paca, não sei o que. Não tem resposta nenhuma. É completamente idiota, né? Mas enfim. E aí, enfim, então a inteligência artificial é útil. Uso todos os dias. Eu uso todo dia
para pesquisar coisa, um pré-Google, assim, tu quer pesquisar uma coisa, eu entro ali, ela sugere coisa. Ontem eu precisava de um nome de neutro, eu preciso de um nome brasileiro neutro, de gênero neutro, né? Carmo, na mesma hora. Ótimo, Carmo, muito bom. E, então, coisas assim desse tipo, né? Escolher nome de personagem. Eu nunca escolho nome de personagem. Quem escolhe nome de personagem é a pai do personagem, a mãe do personagem. Eles já escolheram lá quando ele nasceu. Eu só estou contando a história dele agora. Eu fiz uma brincadeira com isso no saneamento básico. Eles ficam a noite inteira escolhendo o nome de cientista, né? Como é que vai ser o nome de cientista? Passa a noite inteira discutindo uma coisa que não tem importância nenhuma, que é o nome de cientista. Mas enfim, muita gente faz isso, né? Nome próprio. Falei da Karma agora e do nome de cientista. Defoe começa dizendo o seguinte, vou resumir um pouquinho, tá? Mas assim, nasci no ano de 1632, na cidade de York, meu pai de uma família de Bremen, que acumulou fortuna e tal, onde se casou com minha mãe, na cidade de York, com a minha mãe, que se chamava da família Robinson. Ao que devo dizer, meu nome é Robinson Kreuznauer, ele disse. Mas só que os ingleses, ao falar Kreuznauer, acabou virando Crusoe. Então eu fiquei Robinson Crusoe. Mas meu nome mesmo é Kreuznauer. Tudo isso é mentira. Ele inventou esse nome. Por que ele está inventando um negócio assim tão detalhado? Isso é o que o Borges chama de a inútil precisão do realismo. Fica detalhando umas coisinhas para quê? Para a gente achar que é verdade. Parece que é verdade. Porque ele vai ficar discutindo um detalhe tão insignificante de uma coisa inventada, né? Então, ele fez um romance que a gente lê todo o tempo achando que é verdade. Tudo, não tem nenhuma coisa que não possa ter acontecido. Então isso aqui é a fundação do realismo, daquele realismo que a gente se prendeu e é um vício terrível, assim. Eu não procuro que meus filmes não sejam realistas, eu tento não ser realista. E não sou contra o realismo também, mas a gente tem que saber que existem outras possibilidades além de contar a verdade exatamente como ela é. A história... sou eu. A história como é assim que aconteceu. Não, mas é chato. Vamos mudar, sabe? A gente muda um pouquinho. Vocês viram o filme sobre a vida do Queen, o filme do Queen? É meio chatinho, mas o final, muito bom, aquela cena final, incrível, né? Tem uma cena no filme que eles vão apresentar para o produtor a música Bohemian Rhapsody, e o produtor fica furioso, né? Que isso, cara? Uma música de 8 minutos, Bohemian Rhapsody, Mamma Mia, Beelzebub, que música é essa, gente? 8 minutos, não vou fazer isso não. Os caras ficam putos com ele, né? Que é isso, não sei o que nós vamos fazer, quebra o vidro, joga pedra. Aquela mentira tudo, não usa nada daquilo. O produtor adorou a música de primeira, lançou, não teve, aquilo não aconteceu. É uma roubada de jogo? Ele não é um jornalista, ele está fazendo um filme, né? Então, é engraçada a cena, é boa a cena, mas não é verdade. Não é verdade, não aconteceu assim, né? E isso a gente faz todo o tempo, todo o tempo. Eu fiz um Ilha das Flores, que vocês viram. É um documentário? Não, claro que não é um documentário. Acontecia aquilo, sim, acontecia aquilo, mas não daquele jeito, com aquela pessoa, naquele dia. Aquilo é tudo uma... Eu estou contando uma coisa que acontecia? Sim, acontecia. Mas com aquelas pessoas, naquele jeito? Não, eu estou contando de um outro jeito. Então, essa roubada de jogo é uma questão, a diferença entre o documentário e a ficção, ela não é estética, ela é ética. Se o Eduardo Coutinho chegasse aqui hoje, infelizmente ele não está aqui para isso, e nos dissesse que Cabra Marcado para Morrer é uma ficção, que... Como é o nome da Elizabeth? A Elizabeth é uma atriz formada na USP, que ele filmou tudo no estúdio, que aquele telão, que nunca foi ao Paraíba, não tem nada a ver. O filme é o mesmo, o filme continua sendo exatamente o mesmo filme. Eu vou ver ele de outro jeito, eu vou ver de outra maneira. Então, documentário é aquele filme que o cara diz, é um documentário. Eu estou dizendo que é um documentário, então acredite em mim. Vocês vão ver, eu espero, amanhã, Virginia Adelaide, o filme que eu fiz com Yasmin Tainá, é mais real que a gente conseguiu fazer, mas não é um documentário de jeito nenhum. Tem atrizes falando o tempo inteiro. Então a gente se baseou em histórias reais, é muito baseado em histórias reais, e a gente quer que as pessoas se interessem pelas verdadeiras personagens da vida real. Mas é uma ficção, né? Então,
quando a gente pensa, recapitulando, tá? Quando a gente vai fazer o nosso filme, a gente tem que pensar assim, por que Carmo vai sair de casa, pagar R$50, estacionar o carro para assistir nosso filme? O que ela vai ganhar com isso? Ela ou ele vai ganhar com isso? O que ele vai mudar na vida dele? Então, a gente tem que pensar no espectador. Isso é um novo vício do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, o dia do cinema brasileiro, a data que se comemora o cinema brasileiro, é a data que um sujeito filmou um barco na Baía da Guanabara, um filme que ninguém viu nunca, nem sabe se ele filmou de verdade, e tem 3 fotogramas. Esse é o dia do cinema brasileiro. Nos outros países do mundo, todos, o dia do cinema francês, o dia do cinema italiano, é o dia da exibição pública do filme. Então, o filme ele só existe quando ele se torna público. Se ele não é visto por ninguém, não existe. Nós temos que pensar em fazer filmes que as pessoas vejam e queiram ver o filme, que elas gostem de ver. Os filmes têm que ser relevantes. Os filmes têm que ser relevantes, têm que ser memoráveis. Eu tenho que lembrar deles depois. É para isso que serve o filme, que não é um TikTok, né? Porque a gente está vivendo uma era. Tem um cara que escreveu sobre isso, o nome dele, eu ia falar muito sobre ele, mas não vai ter tempo. Ted Gioia. Ele é um professor que escreveu que nós estamos vivendo uma área, um momento pós-entretenimento, né? A cultura do pós-entretenimento, que antes existia a arte e o entretenimento. É arte e entretenimento. Agora não é nem arte e entretenimento, é distração. É rol. É um gato caindo na escada, é uma criança chupando um limão, é um gol do Ronaldinho, é um terremoto, 5 minutos, 3 minutos, eu fico aquilo ali, acabou aquilo ali, eu vou fazer outra coisa. O que sobrou daqui? Nada. Não me mudou, não me transformou, não me ensinou em coisa nenhuma. Mas eu fiquei distraído ali. E a próxima etapa, que ele, bem pessimista, porque agora ele mostra um gráfico de um declínio dos roteiros, das histórias com roteiro, né? Há um declínio nos Estados Unidos e no mundo, né? Tá, muito sitcom, muito non-script entertainment. E vem uma próxima etapa depois da distração, o vício. É o vício, é a dopamina do cara que passa o dia inteiro e não consegue se desligar do celular nem um minuto, ele está perdendo coisas, ele está sempre querendo ver, e como é que tu não conhece? E aí cria-se, eu descubro coisas incríveis. Tem uma pessoa chamada Virgínia, vocês conhecem? A Virgínia, ela não tem sobrenome, gente, ela chama Virgínia, ela tem 46 milhões de seguidores. Chama Virgínia. O que ela faz? Nada. Ela não faz nada, ela se penteia, passa batom e fica falando coisas. 46 milhões de pessoas seguem. Por quê, gente? Por quê? Eu não consigo entender. Natália, como é que é o nome da galinha? Natália Balls? Não sei o nome dela, mas ela tem galinhas e ela cria galinhas. Não é? Nicole Balls, tem galinhas. Que eu vou acompanhar isso? Compara isso com Lawrence da Arábia. Tu vê um filme, tu pensa num filme, que era um filme que tu assim, esse filme mudou minha vida, viu? Os companheiros do Monicelli, esse filme mudou minha vida. Totalmente, eu sou outra pessoa depois de ver, mas depois de ver a Virgínia se penteando, o que aconteceu comigo? Absolutamente nada. Então, assim, a gente tem que lutar para que nosso ofício, que é o nosso ofício, sobreviva. Nós estamos nesse momento, assim, vai precisar de gente para contar a história? Eu acho que sim. Eu acho que sempre nós vamos precisar dos contadores de história. Gente que conta, senta aí que eu vou te contar um negócio, é o seguinte, eu vou te contar uma história, e essa história tu vai aprender uma coisa com ela, e ela vai ser boa para ti. Bom para ti que tu soube disso. Então, eu vou contar uma boa história aqui. Bem curtinha. Peraí, onde é que está isso, gente? Gente, eu ia falar de tanta coisa, mas não ia dar. Vou achar falar o texto do Calvino. O Ítalo Calvino conta eu sei de cabeça. O imperador Carlos Magno, ele, em avançada idade, já tinha mais de 70 anos, que na idade do século XII era velhíssimo. Ele se apaixonou por uma jovem donzela alemã. E se apaixonou completamente e começou a descuidar os deveres do Estado
porque ele não saía, eles ficavam sempre namorando no seu quarto com essa jovem donzela alemã. E os homens do Estado estavam muito preocupados, porque ele estava deixando de trabalhar, né, fazer coisas. Daí teve uma peça, ela morreu. Ela morreu, mas a preocupação deles não desapareceu, porque ele mandou embalsamar o corpo, botou na cama e ficou o dia inteiro velando esse corpo embalsamado. O arcebispo Turpino, que era o chefe do Conselho de Estado, ficou achando ali que tinha um feitiço ali, um sortilégio qualquer. Aproveitou o momento que o Carlos Magno saiu e foi examinar o corpo e descobriu que embaixo da língua dela tinha um anel. Ele pegou esse anel e no momento que o Carlos Magno voltou para o quarto, se apavorou com a presença daquele cadáver, mandou enterrá-la imediatamente e se apaixonou pelo arcebispo Turpino. Muito constrangido com isso, o arcebispo pegou o anel e jogou no lago Constanza. O imperador então se apaixonou pelo lago e nunca mais saiu de sua margem. Esse é um conto bem curtinho, medieval, que é uma ótima história. Ela tem 7 etapas diferentes, tem comédia, tem terror, tem paixão, tem romance, é bonita no final, tem uma explicação por que o Carlos Magno nunca saiu da beira do lago Constança, ela ensina coisas. Então é uma história bem curtinha, mas a gente aprende coisas com ela, né? Aprende sobre o arcebispo Turpino, como é que é esse personagem, como é que é o Carlos Magno. Então a gente sempre vai precisar de contadores de histórias. As histórias elas continuam reverberando, né? Mas a gente tem que reconhecer que a gente está num momento muito, muito difícil, onde os algoritmos estão determinando muita coisa, assim, o que fazer, né? Durante muito tempo eu fiquei ouvindo assim, os streamings todos os dias assim, a gente precisa de coisa porrada e bomba. Porrada e bomba, agora o negócio é porrada e bomba. Sobe o morro dando tiro e é isso aí, vamos embora. Você tem aí um roteiro assim? Nenhum. Não tem nenhum roteiro, não tiro nenhum, não contem comigo para isso, tchau, não liguem depois. Aí, tempo depois, não, agora é feel good. Feel good. O negócio é feel good, todo mundo quer feel good, tem que se sentir bem, as pessoas não querem mais ver tiro, não querem ver morte, querem ver feel good. Gente, era porrada de bomba até ontem. Como é que agora é porrada de bomba com feel good? Como é que mistura essas duas coisas, gente? Então, assim, ó, o algoritmo ele não nos diz o que fazer, ele nos diz o que foi feito. Eles só dizem o que foi feito. Isso já existe, já fizeram. As pessoas gostaram, sim. Eles ficam pedindo assim, eu quero uma coisa tipos normais. Tipos normais não existe, gente. Os normais é o Alexandre Machado e a Fernanda Jung, que já morreu, e a Fernanda Torres, e o Luciano Guimarães. Isso são os normais. Eu quero uma coisa tipo Fleabag. Fleabag é a Taylor Bridge, ela é aquela atriz que escreveu, dirigiu, uma gênia que fez aquilo. Não adianta a gente dizer, eu vou fazer um Fleabag para ti. Não existe isso. Então, a única chance de sobrevivência da nossa profissão e da nossa indústria, e é bom se ligar, é entregar o poder aos criadores. Os criadores têm que intuitivamente fazer assim, isso aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero contar essa história aqui. Ninguém acha que isso é interessante, mas eu acho. E aí tu vai achar alguém que acha também. Aquilo que o Gil diz, né? Não é, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. A gente tem que mostrar coisas que as pessoas digam, mas eu nunca pensei que Shakespeare podia ser tão divertido. Mas pode ser muito divertido. Então tem que mostrar coisas que as pessoas ainda não sabem que elas gostam. Essa é a nossa função. E aí entra uma coisa de aleatoriedade, entra intuição, entra muita coisa de intuição. Bom, eu adoro fazer coisas totalmente aleatórias, assim. Agora no filme que vocês vão ver amanhã, passou isso, pode? Não vou contar. Não, vou contar outra história. No ano 2000, a Globo estava procurando uma história para contar os 500 anos do Brasil, né? Fizeram milhões de coisas, só nada bom. Um relógio de plástico que botava fogo em tudo que é lugar, só deu problema. E aí nós eu e o Guel fizemos uma série que ficou bem bacana, chamada A Invenção do Brasil. E foi uma sugestão da minha mãe no almoço, porque ela me disse assim, por que você não filma o Caramuru? Eu disse, que é isso, Caramuru? É um poema do Santa Rita Durão, do cara que veio para cá e fundou Salvador, e tinha 2 índias se apaixonaram por ele. Tá, boa ideia. Foi assim que
O projeto de 200 anos, de 500 anos no Brasil da Globo foi sugestão da minha mãe, gente. Depois de 500 mil pesquisas que fizeram. Então, assim, às vezes tu tem que ir no teu instinto, assim, dizer, não, vou fazer isso aqui, por quê? Porque eu acho que é legal. Bateu alguma coisa que eu acho que é interessante, entende? Assim, porque a história da Virgínia também, por que eu resolvi contar a história dessa pessoa? Não sei, não tem muita explicação. Então tu tem que seguir meio teu instinto, meio aleatório, e saber que existem, claro, de repente, cara, uma coisa como esse desenho animado de agora, da ansiedade, Divertidamente, às vezes bate numa vez, assim, bom, pegou um assunto, todo mundo quer saber, é uma animação, é bacana, a família vai junto, pai e mãe, a família vai toda junto, o assunto da ansiedade está muito presente, a cabeça já é a continuação, e aí dá um super sucesso. Acontece, às vezes, assim, de um instinto que funciona muito. A Grande Família teve 17 temporadas, porque é uma família que o Vianinho inventou lá nos anos 60. E aquilo deu super certo, e aí tu vai. Às vezes tu fala, eu vou fazer igual a Grande Família. Não existe, não dá para fazer, não é assim que se faz. Né? Então eu acho assim, está num momento de transformação, é difícil entender uma revolução quando a gente está vivendo ela. Mas a gente tem que se ligar que os nossos roteiros, os roteiros que a gente vai fazer, as histórias que a gente vai contar, elas têm que ser úteis para o público, úteis no sentido poético, assim, né? E para terminar, eu já falei muito, eu queria abrir para a gente conversar e perguntar coisas, mas enfim, eu coleciono exemplos de não roteiro. Eu recebo muito roteiro, muito. Eu, Giba, a gente recebe roteiro de alunos, de um monte, e eu também recebo muito, não só de... E aí eu separo coisas assim que estão escritas no roteiro, e que eu digo, gente, por que os filmes acabam daquele jeito? Vou ler algumas frases, tá? Todas verdadeiras, eu mudei os nomes dos personagens para a gente ficar lindo. Magda dá alguns passos, escuta a música que vem do quarto, faz cara de não acredito. Cara de não acredito. Começo de uma manhã normal em Brasília. Pode ser o Lira e o Renan Calheiros se estapeando. Pode ser alguém molhando a grama. Começo de uma manhã normal em Brasília. Vai filmar isso, gente. Onde Cleonice abre as janelas com pressa, como se a luz do sol pudesse curar a pobreza do lugar em que vive. Não há sinal de equipamento de proteção em sua indumentária. Nem na minha. Guedes novamente nada responde. Beto levanta as sobrancelhas. Imagina chegar num set para ver a Fernanda Montenegro. Sabe, por favor, levante a sobrancelha. Não escrevam nada físico, nunca abre a boca, baixa a cabeça, nada assim, parecido com isso. As veias saltam de sua testa. Gente, já pensou? Magda tenta disfarçar a expectativa perante o inevitável convite para ser CEO. Eu desafio uma atriz a fazer isso assim. Disfarça a expectativa do convite iminente para ser CEO. Faz aí. A pessoa fica nada. Aí a pessoa escreve um monte de literatura no roteiro, pilhas de literatura no roteiro. Aí vai filmar, é a Magda sentada. Aí tu vai ver o filme, é a Magda sentada. Tu tem ação, tu não conseguiu dramatizar, tu não transformou o conflito em ação dramática. Ação que não é dramática não tem interesse nenhum, gente. Às vezes eu estou zapeando e passa, pum, cara caminhando de costas, a câmera seguindo ele. Ele caminha, sobe a escada. Fui brasileiro. Certo. Ou pornô. É um dos dois. Ou é um pornô para separar as duas coisas, ou é um filme brasileiro. Porque por que precisa ver o cara subindo a escada? Onde é que ele está indo? Por que ele está subindo a escada? Qual é a importância dramática disso? Então, contem história. Se vocês têm uma história para contar, contem logo, rápido. Na primeira cena, assim, não enrola, gente. Tem uma história para contar, conta. A história do náufrago que ficou 28 anos até o pirata salvar ele.
Ah, tá, agora eu vou ver a história, então, mas conta logo. Não fica escondendo a tua história. E considera que vai ter um público, o filme tem que ter um público. Senão ele não existe. Ele precisa. E vem aí, pelo dinheiro que existe, quase 700 longas brasileiros nos próximos 2 anos. Quem vai ver esses filmes? Onde vão ver esses filmes? Então, não quero ser pessimista, mas eu acho que a gente devia trabalhar bastante nos nossos roteiros, pensando se a gente está contando histórias relevantes, que sejam importantes para o povo brasileiro, para as pessoas, não para todo, não é para todo mundo ao mesmo tempo, não é isso. Mas que algumas pessoas vão se interessar por aquela história vai ser boa para a vida delas. Elas vão se entreter, vão se divertir, enfim, e que o cinema, o espaço do cinema, e por isso o gramado é importante. Porque uma coisa é o celular aqui, né, casa pela aqui, outra coisa é tu ir, sair de casa, entrar num lugar, sentar numa sala escura, sem controle remoto na mão, e a experiência do cinema, ela é transformadora, ela é muito transformadora. E eu espero que ela não desapareça. Só isso.